Boa tarde. Terça-feira terminada, dia 11 de julho de 2017. Tudo sob controle, dentro dos prazos e obrigações específicas. Tarde gostosa, hoje chegou até a fazer um calor. E voltando agora para rever meus amores. Pude dar uma pesquisada e assistir algumas coisinhas interessantes hoje. E separei alguns assuntos, sério mesmo, vocês vão atravessar agora. Tá bom, né? Não custa nada esperar também, né? E achei um documentário aqui simplesmente sensacional. Que eu vou falar daqui a pouco. Hoje eu andei aqui na região. Comprar algumas coisas para mulher e procurar dar uma pesquisada em algumas coisas para mim. E achei esse documentário aqui. Eu cheguei até a anotar o nome do cara. Preciso até ver se tem mais coisas dele em português. Que eu assino, entre os canais que eu assino, tem o Charles Darwin. É um canal que eles sempre legendam muito bons artigos, documentários nessa. Não precisa nem explicar muito que um canal chamado Charles Darwin, qual é o objetivo dele, né? E é um rapaz que ele tem essa mesma definição de racionalidade, de conhecimento humano, né? Do conceito de que o conhecimento é o que vai nos salvar, né? A ciência nos salvará, do conceito básico, e sem entrar em nenhuma guerra, explicando apenas o ponto de vista científico e nem uma visão agressiva a fatores mais antigos e perigosos aí. Muito pelo contrário, ele está sossegado nisso. Mas ele trata de uma coisa que, ontem eu falei sobre isso, sobre uma dessas coisas. Esses dias eu tenho falado, que é o artifício que me agrada muito, que é sobre as pseudociências. Esse documentário se chama Não Há Dragões, tá? Só você entrar no Facebook, no WhatsApp, oh meu Deus do céu, no YouTube,
Você pode procurar o canal Charles Darwin, canal brasileiro, ou você pode procurar simplesmente o documentário Não Há Dragões. É de 40 minutos, 40 valorosos minutos, aonde o rapaz se apresenta dizendo qual é o objetivo dele. Ele tem um podcast semanal sobre esses assuntos. No semanal ele aborda especificamente cada assunto, mas nesse ele resolveu fazer uma espécie de um institucional em relação a conceitos básicos para se identificar, se precaver a pseudociências. E aí você coloca qualquer coisa, você coloca várias e várias vertentes dessas coisas que se tornam modernas de tão antigas que são. E sobre os perigos, sobre a forma de identificar, forma de desmistificar, aplicando simplesmente conceitos teóricos básicos, conceitos de aplicação básicos, nada demais, muito pelo contrário, conceitos simples de se identificar. Aquilo que eu costumo dizer, claro, quem sou eu para me comparar ao cara e a forma como ele, e ao que ele está abordando, mas o que eu estou colocando aqui como para mim muitas vezes é fácil identificar que é uma baboseira de WhatsApp, por exemplo, que é falso, por princípios básicos. Existem marcas, existem assinaturas de formato nesse tipo de notícia falsa de WhatsApp atualmente, e são muito comuns. E aí ele, claro, num parâmetro muito mais importante e bem definido, coloca os conceitos dele de prova e de refutação dessas pseudociências. Fala sobre homeopatia, cromoterapia e muitas afins, né? No conceito de energia, né? Como eu mesmo durante muito tempo, e até muito pouco tempo, falava sobre isso. Eu acredito em energia, claro que sim, energia, mas pegue o conceito físico de energia e tente adaptá-lo aos conceitos de energia que essas pseudociências abordam e usam como justificativa. Você nunca vai conseguir encaixá-los. E energia não pode ser comparada a nada que não seja físico, porque energia é físico. Estou só dando umas pinceladas, eu quis falar sobre isso. Mais uma vez eu recomendo. Se daqui a 50, 100 anos esse vídeo existir e for acessado por alguém, não vai perder se puder encontrar o vídeo Não Há Dragões. Se daqui a 15 minutos, se daqui a 3 meses, não importa. Quando você puder, você, meu amigo que está me ouvindo, você dos milhões e milhões de seguidores que estão agora me ouvindo, dá uma olhada no vídeo Não Há Dragões. Extremamente recomendável. Ele ainda termina indicando 3 fontes bibliográficas. E aí, pra mim, assim, se ele tivesse falado um monte de besteiras, um monte de coisas que eu não concordasse com ele durante o vídeo todo, e terminasse com essas referências bibliográficas, eu teria que assistir novamente o vídeo para prestar atenção e saber que é verdade o que ele está falando. Ele cita James Randi, que eu já falei esses dias, que é um caçador de mitos e baboseiras sobrenaturais, que tem há tantos e tantos anos um programa e se coloca à disposição para isso de um cheque lá de uma quantia bem alta, $100 mil ou acima, que ele diz que o fundo está levantado
ele tem o valor para premiar quem quer que seja que demonstrar um fenômeno sobrenatural ou paranormal que ele não possa explicar. E não se trata da explicação dele, porque eu já assisti alguns vídeos em relação a isso. James Randi, também uma boa pesquisa para se fazer. Os vídeos são antigos, ele já deve estar bem velhinho agora. Ele ainda está vivo, mas deve estar bem velhinho agora. O outro livro que ele recomenda é do Carl Sagan, Os Nossos Demônios, alguma coisa assim. E não só lidando com os fenômenos, com os conceitos astronômicos, né? De astronomia e não astrologia, tá? Física, que tem que caminhar juntos, né? Astronomia e física tem que caminhar juntos. Também um pouco com química, também um pouco muito com biologia e assim por diante. Mas enfim, e termina indicando o próprio livro, que eu não daria tanta importância ao próprio livro. Poderia ser todo um vídeo institucional que levasse à compra do seu livro. Ele tem todo o direito disso, o canal é dele. Assim como eu recomendo a você. Vai lá na internet e procura um livro chamado Opiniões, Ideias e Viagens Mentais. Recomendo. O autor é esforçado, tá? Não é muito bom não, mas ele é esforçado. Opiniões, Ideias e Viagens Mentais. Ligue já. Mas, assim, nem precisaria dar crédito à propaganda que ele faz do livro dele. Mas, com a importante informação de que o prefácio é assinado por James Randi. Então, estamos em boas mãos, né? Quando tratamos desse assunto com esse rapaz. Mas enfim, assim, eu não tenho capacidade e nem de ter absorvido tudo que ele falou tendo assistido uma única vez, e nem de explicar tão bem quanto ele explica. Estou pensando até em colocar pelo Chromecast em casa para assistir com a patroa novamente. Talvez eu possa fazer um vídeo mais específico, mais detalhado e mais honesto, né? No que eu tô querendo passar para vocês. Mas é extremamente bom, extremamente bom. A impressão se compara à primeira vez em que eu vi aquela porcaria chamada Zeitgeist, que é do tempo, não sei o que é do tempo. Enfim, aquela porcaria que é tão bem feito pro nível do que eu estava procurando, ou pro nível intelectual que eu tinha na época, que me convenceu completamente de tudo que ele tinha. Mas posteriormente, pensando nele, eu fui diminuindo o meu poder diminuindo a minha crença completa, né? E a crença mesmo, o assunto. E até o ponto de, há alguns meses atrás, nos meus estudos pelos canais que eu gosto, entre eles Atheist Experience, e ao ouvir de um dos integrantes do Atheist Experience dizendo que Zeitgeist é uma porcaria, um conglomerado de porcarias. Então, a partir daí eu fui pesquisar e descobri tranquilo e calmamente pessoas com argumentos muito simples, muito fáceis de se entender e lógicos, antes de mais nada, não basta ser simples, a falsidade de algumas partes. E se algumas partes são falhas, todo ele não merece o meu crédito. Chegando aí, ó, pousando em Congonhas. Mas a impressão que esse vídeo me passou hoje foi realmente muito boa.
muito boa mesmo, no sentido mais, mais limpo possível. Não se trata, as pessoas muitas vezes olham como se o cético, a pessoa que quer provar por argumentos mais justos, como se essa pessoa tivesse sarcasmo ou desprezo pelas crenças, não, na verdade, cara, vamos ser mais honestos com a gente. Opa! Vamos ser mais honestos conosco. Fizeram farfeira ali os carros, hein? Caramba! Vamos ser mais honestos com a gente mesmo, ao saber que não é fácil ser contrariado. Não é fácil ter uma crença relativamente até ridicularizada. Por que eu falo ridicularizado? Não que a pessoa tenha um tom de ridicularização, mas uma obviedade, uma simplicidade na conversa, que a gente depois de ouvir, ou a gente fala, é verdade, que burrice minha, ou a gente fala, ele não tem o direito de fazer isso, isso é falta de respeito, entendeu? Na maioria das vezes a gente usa a segunda reação. Não é fácil realmente ser contrariado por questões óbvias, tá? Então, conheço pessoas muito próximas, muito queridas, de várias crenças e crendices, que acreditam em vários tipos nesse caso ele está falando de tratamentos de pseudociência. Ele coloca o seguinte: como é que você pode confiar num tratamento, é milenar, chinês, e daí? Na época dele não se sabia nem a anatomia humana direito, e como é que você pode confiar nisso? A questão não se trata em confiar num tratamento alternativo, se trata de confiar completamente o seu tratamento numa forma alternativa de tratamento, para não ser não querendo ser arrogante ao dizer que é um pseudo tratamento, porque ele não existe. Ele não tem comprovação científica. E se isso não é uma desculpa de falácia científica, mas se ele funcionar, o que também é possível é por um fenômeno científico chamado efeito placebo, tá? Que eu teria que gastar 20 vídeos aqui para falar sobre efeito placebo, porque tem muita coisa a se falar sobre esse assunto. Mas foi muito legal, repito, outra vez. Documentário de 40 minutos chamado Não Há Dragões. O original, feitinho, legendadinho, tudo bonitinho que eu assisti é do canal Charles Darwin. Mas devem existir outros, podem existir. De repente está no Book Anderson também. Quem não tiver medo de verdades óbvias, nem que contrarie alguma coisa que possa contrariar com facilidade, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Quem gostar de verdade, pura e simplesmente, verdade, vai gostar. Vai gostar. 40 minutinhos só. Coloquei alguns outros assuntos. Entre eles um aqui que já faz alguns dias, alguns momentos que eu queria dizer, e eu tinha falado lá já sobre isso numa época em que os vídeos tinham aqueles formatos super estranhos e antes dessa padronização de um vídeo por viagem, que é sobre Nostradamus.
há um bom tempo não se ouve isso como uma notícia realmente. Mas eu, aos 48 anos de idade, me lembro de ter ouvido muito isso, muito isso, não só em jornais diários, em jornais sérios, fortes, enfim, de grande alcance, numa época em que a nossa informação era dada basicamente pelo Jornal Nacional, em sua quase totalidade. E também documentários no Fantástico ou em revistas semanais eletrônicas aí, que sempre existiram, né? Que é sobre Nostradamus, o fenômeno Nostradamus, né? Eu não sei muito bem sobre a vida desse mano aí. Na verdade, eu tenho a impressão de que não há muito sobre ele a se saber. No conceito de... no conceito do Kramer novamente. Vamos de novo para isso que é legal. Kramer é um ótimo exemplo. A quem não acompanhou o meu vídeo sobre Kramer, é o seguinte: Kramer é um cara, um personagem de um seriado famosíssimo nos Estados Unidos chamado Seinfeld, que eu assisti quase todo aqui. Tenho ainda vontade de retomar e pegar desde o comecinho. Acho extremamente, até hoje, um pouco atual. Um pouco não, bastante atual em vários assuntos. E o Kramer era um dos amigos. A história se baseia no Seinfeld, no Jerry Seinfeld, que é um personagem fictício baseado no real Jerry Seinfeld, que era um comediante, e seus três amigos, que é o George, Kramer e a Chris, né? Acho que é Chris. Christine, isso mesmo. E só que deixa-se muito claro, são personagens fictícios. E o Kramer é um personagem extremamente interessante, engraçado, complexo, bacana pra caramba. E o próprio autor da série diz, tem participação do próprio Jerry Seinfeld na escrita do programa. E não sei se é o Jerry ou se é o produtor, a produção, que diz: existiu realmente um Kramer totalmente excêntrico, maluco, doidão. E eles basearam esse Kramer do seriado nesse Kramer real. Só que, inclusive, até o próprio Kramer processou a rede de televisão na época, pedindo direitos autorais e tal, e não ganhou. Porque era uma base, era a mesma coisa você fazer um personagem baseado no Pelé, e o fato, de acordo com o Pelé, é justamente porque ele joga muita bola, só isso. Então o que eu estou querendo dizer é que a teoria de Kramer é essa: existiu Kramer, mas não era o Kramer do seriado. Assim como você pode englobar isso no sentido de que, sim, existiu Jesus, mas há pouca evidência de que existiu Jesus que nós conhecemos ali, em maior ou menor escala. Aí é com a sua crença ou com o que você está disposto a poder perder de crença. Continuo. Então a questão é essa, para falar de Nostradamus. Não se sabe se existiu um Nostradamus, um filósofo, um profeta, um maluco, em determinada época, em determinado lugar. E não se sabe se, talvez existindo, tenha sido ele que tenha feito
ou ele foi um personagem criado ao longo da história, implementado por questões de efeito de uso da sua imagem, do seu trabalho, da sua obra, para benefício próprio de uma determinada época e de um determinado grupo. Então, só que era muito comum, a coisa de 10, 15 anos atrás, ainda era comum se falar sobre Nostradamus. Só que como é que se falava sobre Nostradamus? Eu vou dar um exemplo. O Papa João Paulo II, se eu não me engano, em 1981, foi baleado. Deixo claro que é o seguinte, o Papa João Paulo II foi, se não o maior Papa, que talvez o atual Francisco seja um cara que tenha capacidade de igualar ou superar o tamanho que foi João Paulo II. Na história do século XX e XXI, né? Com todos os seus defeitos. E o Papa foi baleado. Contentado. Se eu não me engano, foi tão marcante na época, foi uma coisa tão forte na época, que eu me lembro, eu era pequeno, eu tinha 11 para 12 anos, e eu me lembro do nome. Eu estudava no colégio de padres já, né? Então, assuntos católicos estavam muito presentes no meu dia a dia. O nome do cara, do cara que tentou matar o Papa é Muhammad Ali Akka. Depois tem que ver até como é que ele tá, onde é que ele tá e tudo mais. O Papa foi hospitalizado, foi salvo, né? E até com um gesto generoso e difícil e simbólico, fica na minha cabeça a imagem do Papa abraçando o Muhammad Ali Akka, depois dele já recuperado, o visitou e tornou público o seu pronunciamento de que ele perdoava sinceramente ao seu quase algoz. Tem que ver mais sobre isso. E isso ficou durante bons dias na mídia, né? Na parca mídia que nós tínhamos, né? E qual não foi a minha surpresa? Nenhuma, né? Porque era comum isso acontecer. Daqui a pouco, numa das chamadas do Jornal Nacional, de um dos dias próximos ao atentado, aonde talvez o Cid Moreira ou o Sérgio Chapelin, era um dos dois, falando Nostradamus, detectado uma profecia de Nostradamus, onde ele relata, ele profetizava sobre o atentado ao Papa. E aí pegam lá, quando vem a matéria inteira, vem lá alguma coisa de que são palavras rebuscadas, né? A coisa toda é muito antiga, essas profecias são todas extremamente antigas. Obrigado, Fiatzinho. Então é aquela questão de você interpretar o que você quer, né? Você lê e interpreta o que você quer. E é assim que se passa a conversa. Na era tal, na era X, o santo do momento receberá um cajado que poderá lhe tirar do planeta. É tudo rebuscado, nada a ver com nada. Simplesmente assim, é incompreensível. A mensagem que é traduzida também, o mesmo princípio da Bíblia, né? Tradução da tradução da tradução da tradução, e nunca se viu o original.
E, enfim, e aí acontecia alguma coisa importante, e aí aparecia sempre um especialista com roupas esquisitas e jeito de falar mais esquisito ainda, dizendo que aquilo foi previsto por Nostradamus, o professor da universidade tal, de mitologia, de... enfim. Você vai para a direita ou para a esquerda, bro? Ah, você é bonitão, você vai pelo meio, porque você é uma moto, né? Ok. E aparecia mais uma, olha, isso aqui também, ó, Nostradamus previu. E aí tinha um problema que eu, adolescente, já captei. E se eu, adolescente, que eu fui um adolescente, eu já não sou extremamente inteligente, não sou quase nada. Eu não me considero nenhum imbecil também, só um pouquinho imbecil, não completamente. Mas eu era muito pior do imbecil que eu sou hoje. Então, adolescente eu já olhei e falei assim, eu comigo mesmo, ninguém me falou. É engraçado, sabe? Só conseguem traduzir a profecia dele depois que o evento passa. Então, qual é a utilidade e por que que esse maluco tem tanta importância para as pessoas? É meio óbvio demais, sabe? É óbvio demais, demais. De novo eu estou falando o mesmo termo. É meio óbvio demais. Essa frase não faz sentido nenhum. É óbvio demais. Ou é óbvio. Óbvio é óbvio. É igual certeza absoluta. Certeza é certeza. Ela já é absoluta. Né? E, ou seja, a tal da cultura inútil, quase uma pseudociência. Existiram catedráticos no assunto. Hoje, há um bom tempo, não se ouve mais falar de Nostradamus, não se tem num evento mundial nada que tenha Nostradamus no meio. Existe até profecia dele que o fim do mundo descrito por Nostradamus e tal. O fim do mundo. O fim do mundo já é uma conversa bem... Hoje em dia isso é menos comum, mas eu me lembro da minha infância onde se falava muito disso, o fim do mundo. O mundo vai acabar. Eu nasci no final do século XX, né? Então tinha muito uma conversa do ano 2000. Existia muito uma conversa do ano 2000. Deixa eu pegar Nostradamus para colocar um assunto legal que esse mano aí falou nesse documentário Não Há Dragões. Ó. Não posso nem pegar. Linha na minha frente. Ele coloca um negócio legal. Olha só, meu, essa vai ser legal. Essa vai ser legal. Jeito bacana de terminar o vídeo de hoje. Seguinte, as pessoas falam sobre aquela ligação psíquica que acontece numa coisa assim. Você pensa, alguém pensou em alguém dormindo numa noite ou sonhou com alguém e no dia seguinte essa pessoa descobre que essa pessoa morreu mais ou menos naquela hora, ou força para que seja perto daquela hora em que ela pensou nela. Então ela interpreta isso como uma comunicação dessa pessoa, uma ligação psíquica ou espiritual com esta pessoa. Ele veio se despedir, ou alguma coisa assim, né? E beleza, ele falou, claro que isso é possível. Aí o cara coloca, simplesmente assim, é fantástica a forma como ele desvenda o tal do mistério. Ele é estadunidense. Então ele coloca assim, foi realizado estudos científicos sobre essa questão. Por quê? Porque queria se medir a estatística disso para se saber a veracidade e a possibilidade disso. Legal, legal, que bom que fizeram isso. Sabe por quê? Olha só o estudo matemático. A conta que daria, pegaram, fizeram, a pesquisa foi grande, foi forte. Então, quantificaram e qualificaram os dados no seguinte sentido.
Com quantas pessoas aconteceu isso? Acontece isso? Com que frequência? Com que probabilidade? E aí chegaram a um número, fato, não interpretação e não teoria. Chegaram a um número. Isso acontecia uma a cada 28.530 vezes. 1 dividido por 28.000, dá 0,00001% de chance de acontecer. Ok, você vê assim, você fala, meu, isso é impossível de acontecer. Então, quando acontece, é um fato bastante plausível. Não, calma, mas aí você multiplica isso por 300 milhões de pessoas, por exemplo, que existem nos Estados Unidos. E aí você vai ter uma frequência de que 28.000 vezes isso pode acontecer durante um ano. E não são as 28.000 pessoas que vão lá dar seus relatos na mídia, na Oprah ou em qualquer lugar sobre a sua paranormalidade. Uma pequena parte disso é que se expõe a falar sobre isso. Mas, sem entender onde eu quis chegar, não é difícil que num hall de 300 milhões de pessoas, durante um ano, 28.000 vezes, ao acaso, ocorra o fator que está sendo estudado. Entendeu o que eu estou dizendo? Que esse número, para mim, é mais do que uma prova tranquila e calma de um fato específico. Casualidade medida e comprovada. Pronto. Eu não estou tirando o mérito de quem acha que isso é uma comunicação espiritual. Ok, você tem o direito de achar isso, só que você tem o dever de respeitar que eu acho que é apenas uma casualidade. Comprovadamente. Sabe o que acontece? Um número, um fato, uma prova, ele encerra um assunto. Ou ele pode ser reaberto quando uma nova prova, um novo número for apresentado contestando aquele. Mas ele tem que seguir o mesmo conceito, ou seja, ele tem que seguir a mesma forma de elucidação. Não adianta você, assim, a brincadeira, e que é tida como essa sim uma questão muito séria, de dizer que, não, Jesus Cristo existiu exatamente como a Bíblia descreve. Prove para mim que não existiu. Eu vou dizer para a pessoa, eu sou obrigado a dizer para a pessoa desta forma: o ônus da prova é seu, você é quem tem que me provar que este personagem existiu exatamente assim. Você entendeu? A inversão dos valores é uma coisa muito comum de acontecer. Só que a gente tem que sempre estar atento a essas pegadinhas. E no vídeo que eu falei, o cara está dando algumas dicas de várias outras pegadinhas para detectar pseudociência. Um abraço, gente. Até mais tarde.